boa também para comentar. Do Ralph, que fala como é que é? O empreendedor. Você passou muito rápido aquela, mas aquela vale a pena comentar com mais vagar. É uma pena que o Paulo não está, mas o Guido também participou, ele pode falar bem disso. E todo mundo aí, o Flávio, isso aí acontece no dia a dia, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui no Clube de Engenharia é uma coisa que a gente discute no Conselho, em várias outras reuniões, em várias outras palestras. Isso aqui realmente era bom até detalhar em outras palestras, já foi detalhado aqui no clube e já foi discutido, não, o Carneiro está distraído. No Conselho aqui Aqui, no Conselho... Esse trabalho foi publicado no 9º Congresso Seminário Nacional de 73. Uhum. E esse outro também, onde foi parar o censo crítico da ruptura da barragem de Títan, da BMS 982. Então tem na internet, você tem acesso a isso. Esses dois são famosos, agora, inclusive para gente que já estão... Eu não era nascido, mas... Brincadeirinha. Esses são famosos. Mas esses assuntos nós estamos vendo hoje, eu acho que até está piorando. É publicado em 73, não é isso? E aí eu acho que de lá para cá a coisa está piorando de tal maneira, porque você está vendo coisas... Aquelas etapas que você mostrou também ali muito rápido, essas etapas estão sendo puladas. Não estou falando só na área de barragem, não, hein, cara. Você pode fazer na área de saneamento, na área de hidrelétrica, e na área de transportes e estradas. O Carneiro pode falar aqui até melhor do que eu. Exatamente. Aqui, aqui a gente gastou uma PCH, que é um tanquinho que não tem nada, 3 anos e meio. Tem que falar no microfone. 3 anos e meio aqui, ó. Entre 1 ano e o 4, gastamos 3,5 aqui. Eu fiz uma palestra mês passado aqui no clube, sobre a crise da água e a crise de planejamento, em que eu procurei mostrar que, na realidade, você não tem crise da água em São Paulo. A água tem. Você tem uma crise de planejamento. E essas etapas aí, como são emboladas, e algumas até não existem, né? Porque você pula direto lá de um rabisco para a construção, sem projeto básico, sem projeto executivo. Não estou dizendo uma barragem, mas estou dizendo em outros projetos que o clube está careca de ver aqui. Inclusive um projeto aqui para a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, para a Prefeitura do Rio, que chamamos o projetista aqui e falou: isso aqui é inexequível, isso aqui não dá para fazer. E aí o cara falou que era um cara professor, mas na verdade ele não é projetista. Ele falou: não, é um projeto teórico. Cara, o que é projeto teórico? Alguém sabe? O que é um projeto teórico que o cara não assina a RT? Isso foi dito aqui no auditório, foi no auditório do 20, né? O Carneiro estava aqui presente, né? Um projeto que a Prefeitura do Rio queria construir, o Clube de Engenharia foi contra, está gravado, não estou falando nenhuma... Nós, que eu digo, Flávio Coutinho, eu, Carneiro e o pessoal aqui do clube, mostrou que aquele projeto hidraulicamente estava errado, né? Não tinha como construir aquilo. E aí o projetista disse aqui, cara, na maior cara de pau, que era um projeto teórico. Na verdade, projeto teórico... O que é isso, cara? Eu nunca ouvi falar, não. A gente não aprende essas coisas na escola, né? Mas... dá licença, isso. Veja só, eu fiz o livro, porque eu fiquei muita noite sem dormir, repetindo. Então, já que tem um tempinho, e eu estou vendo ali a Camila, que é estudante de engenharia. Você está em que ano da escola lá da Veiga? 6º período. Então, o Oduvaldo foi professor lá na sua escola. O Oduvaldo hoje está aqui na frente. Então, o livro... você vai ter que ler o livro e tem que entender. Então, o espírito da coisa é esse. Sai daqui e chega lá. Eu acho que eu consegui isso, mas essa é a minha opinião, que já estou velhinho, né? 40 anos de experiência nisso. Agora, você tem que entender, para você não passar o sufoco que eu passei, e todos os outros jovens engenheiros, está entendendo? Então, fala ali do que é inventário, fala do que está no manual da Eletrobras. Não fui eu que escrevi, não. Tem um roteiro.
E ninguém no Brasil, Camila, já pusou, entra numa bacia dessa, numa bacia hidrográfica dessa aí, ó, Araguaia, Tocantins, que nós passamos anos lá. Aqui em Balbina, eu fiquei 4 anos aqui nesse projeto, tem 2.500 km² de superfície esse lago. Então, desde que a gente entrou nisso, quer dizer, estava no livro Como Fazer Direito, mas nem sempre tinha alguém para me explicar como fazer direito. Aí eu comecei a conhecer mais pessoas, né? Eu já estava a comprar livro, que eu compro até hoje, porque não dá para engolir o livro, né? Eu dormia com o livro do lado, e tinha reunião com o Moreira, que eu falei isso para ele lá em Itaipu. Reunião com o Moreira, cara, era um sufoco, porque o Moreira sabia tudo, o Moreira era muito inteligente e tal, mas ele estava amigo da turma do Ronei. E, pô, você vai solapar em secadeira? Vai solapar em secadeira como? Nós botamos no modelo reduzido, testamos e tal, e coisa. Eu não tinha isso para quem me ensinasse. Aí as coisas evoluíram. Então, o livro tem que ficar para os jovens. Esse é meu desejo. Os jovens têm que está lá o e-mail, tem que... Eu vou responder, pode escrever mais fácil, pode e tal. E a parte eletromecânica eu vou mandar para o Evaldo Schlosser. Eu não vou saber responder lá quantos polos são, entendeu? Se está sincronizado, entendeu? Essa aí é coisa do Evaldo. O Elmar e o Zé Carlos Miranda, a turbina se roda para a esquerda ou para a direita, isso a gente consegue saber, mas se a máquina é Francis ou Kaplan ou Bulbo, isso a gente sabe também, não é difícil. Mas eles é que são os especialistas, não eu. Então, se eu mandar dúvida na mecânica, eu passo para o Elmar me ajuda, eu respondo a você. E o texto tem que estar simples, tem que fluir. Esse era o espírito da coisa. Ô Magela, inclusive eu ia te perguntar uma outra coisa, que eu vi ali a fossa. Eu trabalhei lá no Lenec no modelo de Caborabassa, era Caborabassa, depois mudaram o nome depois da independência para Caorabassa, não é isso? De qualquer maneira... Olha lá, essa aqui. Ó. Essa aí, isso. Que não aparece, as barragens feitas pelo homem, mata o homem. Na época do modelo, o nome era até Caborabassa, com B, aí depois o nome africano é Caorabassa. Mas, de qualquer maneira, você conseguiu os levantamentos ali de Cariba também, e a pergunta que eu faço é a seguinte: uma época, lá atrás, eu tentei obter, com a própria Eletronorte, a fossa lá que eles fizeram o levantamento da batimetria, né? Eu não sei se o Vaneí está ali, ou se você conseguiu, ou tentaram já conseguir ver os resultados para comparar com o modelo, que nós trabalhamos nisso bastante tempo. Tem que falar no microfone, porque está sendo gravado. Tem. Esse de lá para cá foi feito algum outro levantamento posterior, eu não tenho certeza. Agora estão vendo, desculpa aí. No seminário de grandes barragens de Salvador foi apresentado um trabalho em que mostrava os levantamentos feitos até então. Não me recordo de quanto, talvez pegando uns 3 ou 4 anos, 4 períodos de cheia, né? E que eu me recordo bem é que a vazão máxima que tinha ocorrido até então era da ordem de 50 mil, e a erosão observada, ela se ajustava, diria que rigorosamente, ao que se observou nos ensaios de modelo reduzido de fundo coesivo, até mesmo de fundo móvel. Quer dizer, o jato, com essa grande profundidade, ele erodia pouquíssimo, 2 ou 3 metros abaixo da cota 40, nos pontos exatamente. Então, nesse trabalho se mostra não só os levantamentos em perfil, em planta, quanto com curvas de nível e tudo mais, quanto fotografias do modelo e comparando com essas fotos. Você vê que é uma coincidência muito grande.
O fato que se pode explicar é que a pré-escavação foi, eu diria assim, superabundante, né? Normalmente não se faria uma pré-escavação tão grande, deixaria que a própria água erodisse um pouco mais. Então, na época, se estabeleceu, só complementando o que a Magela falou, nesta cota, porque havia um interesse também de usar essa própria escavação, esse material de escavação, para usar na barragem de fechamento do braço da barragem direita do rio, que seria a concessão em enrocamento. Então, se aproveitou como área de empréstimo, porque a fonte de rocha para executar essa barragem está aí na margem esquerda, a 7 quilômetros de distância. Então, esse foi o caso. Mas tem interrompendo, tem levantamentos, e eu acredito que até que eles tenham feito outros posteriormente, mas não consigo afirmar. Bom, duas coisas. Eu me lembro, Rony, que na época a gente falava que era a pedreira mais próxima da obra era a própria bacia de dissipação, não é isso? E a outra coisa é o seguinte, eu tive com o Álvaro, né, lá na Eletronorte, e aí... Ah, está no livro. Eu peguei o trabalho do Álvaro com o Murilo e etc e tal, e os últimos levantamentos a gente colocou no livro. Ah, está no livro. Tá maravilha. Porque isso eu acho muito importante, a gente que já está há algum tempo na praça, né? E depois a gente sai do projeto e vai trabalhar em outras coisas, ou no caso, outros projetos. No caso, eu fui para o Ministério Público por culpa do Sarney, que desempregou todo mundo lá na época e parou de fazer barragem. Vamos falar a verdade aqui, né? Nós ficamos aí... Para fazer barragem, não houve um tempo aí que não se pregava um prego na parede, né? Todo o dinheiro que o Brasil podia arrecadar era para pagar o famigerado FMI. Então, acho que todo mundo lembra dessa época aí, né? E não se fez mais nada. Aí foi aí 2 décadas perdidas, que eu diria que foram 3, e daqui a pouco a gente vai ter mais uma. Quer dizer, como dizia uma pessoa lá da Engevix, o Brasil progride por espasmos, né? Quer dizer, tem um avança, para, só que isso se perde os técnicos. Eu vi técnicos, alguns estão aqui, outros que não estão mais, mas que o cara foi trabalhar na Receita Federal, porque ganhava muito mais na Receita Federal, sei lá, eu mesmo fui ao Ministério Público, apesar de ser como engenheiro, não como... mas como perito de engenharia, quer dizer, na verdade, e fora as pessoas que abandonaram a engenharia, você conhece muita gente, e esse conhecimento, né, se perde. Se o cara não está na faculdade, não está dando aula e tal. E aí, outra crítica, e que eu acho séria, e aí, no caso, no MEC, o MEC está privilegiando professor de 40 horas e dedicação exclusiva, o que eu acho bom, porque o cara ganha mais. Mas, por outro lado, o cara não pega a prática. Se o cara já tem alguma prática... Magela for dar aula hoje, na faculdade, você já deu aula na faculdade, Magela? Mas pode dar, né? Poderia dar. Ele tem uma bagagem, o Ronei, para levar. Outras pessoas fazem isso. Só que você ia ganhar uma merreca lá, né? Porque você não poderia ser 40 horas e dedicação exclusiva, né? E o que acontece? O que eu digo é o seguinte, como é que o cara vai ensinar, isso é muito fácil de entender, uma cirurgia cardíaca, se o cara nunca operou nenhuma unha encravada, cara, entendeu? Então está cheio de gente na academia também, né? E que a coisa não funciona assim. Eu procurei recentemente o Vargas lá na PUC, falei com o Paulo em São Paulo, eu fiz meus créditos de mestrado em geotecnia na USP e depois, quando vim para a Engevix trabalhar com o Ronei, eu trouxe os créditos para o Fundão. Só que na época eu não fiz a tese e perdi os créditos, porque isso aí é 1981, 81 que eu voltei para o Rio, exatamente, 81, 82, Fundão, e 83, primeiro semestre de 83. Bom, hoje eu gostaria de ter atividade acadêmica e me arrependo profundamente de não ter feito uma tese. Isso aí eu levei 3 anos para fazer esse livro, 3 anos, trabalhando, que agora eu estou com lerra. De tanto computador,
Poderia servir. Outro dia eu falei com o Vargas lá na PUC. Escuta, está aqui minha tese. Dá uma nota para ela aí, me arranja um diploma aí. Já deram diploma até de honoris causa para uns e outros aí na universidade de... Pasme, vou raspar minha barba, então, para raspar. Eu nunca raspei. E eu não posso ter atividade acadêmica. Eu não quero nem ganhar nada, nem preciso ganhar para dar aula, não. Felizmente eu tive sorte, né? Para ter contato com a galera nova. Não posso. Então, antigamente tinha um concurso, né? Por exemplo, o Dinei, falecido Dinei, ele era professor, ele não era mestre nem doutor, ele fez um concurso e passou. Né? Tarcísio, fala alguma coisa sobre isso aí. Como é que eu faria para poder fazer lá? É burocracia demais, né? Agora, o filme eu queria falar até do filme de tu. Tem aluno aí, do aluno meu lá, o ex-aluno e aluno meu aí do Cefet. E aquele filme, viu, Rony? Aquele filme que nós fizemos, o Tarcísio me arranjou Gente, era o VHS. Nós filmamos em 35mm com o Romain Lesage, Águas de Março também. Mas eu estou falando do modelo reduzido. Modelo reduzido, eu me lembro que... Eu falei, quando é que a gente queria enfiar 8 anos de estudo lá no modelo num filme. Aí o Lesage falou, olha, filme técnico não, mas isso eu não esqueci nunca. Filme técnico, o máximo que a gente aguenta, que o público aguenta é 45 minutos. Mais do que isso, ninguém consegue. Aí, então, nós fizemos um filme, compactamos ele para 45 minutos, e o Tarcísio me passou lá o DVD. Eu fui lá para São Paulo com o Lesage, fizemos uma montagem do filme, mas depois... perdi contato, o Tarcísio me passou o DVD e eu passei depois para VHS. Agora já está até no YouTube, eu já vi ele até no YouTube. Mas, de vez aquele filme é muito didático, porque passa várias coisas que foram feitas no modelo, para quem não viu, né? Mas é muito didático para passar para os alunos, até porque tem gente que nunca viu um laboratório de hidráulica, nunca entrou num laboratório de hidráulica, né? E o filme ficou bastante didático. Mas também é uma... E eu lembro também na época que para fazer o filme, cara, foi graças ao... Você mostrou a foto dele aí, Não, o da Eletronorte lá, o Henrique Moraes, bancou lá dentro da Eletronorte, porque o pessoal... normalmente queria fazer filme assim, de inauguração, filme de obra, mas filme de modelo, filme de laboratório é uma coisa mais difícil de fazer. Dá licença.